Casos de violência e desigualdade sempre geram muita polêmica e acabam repercutindo nas redes sociais e nos meios de comunicação. Mas o que isso tem a ver com a escola? É sobre esse assunto que eu converso agora com a promotora de Justiça, Valéria Scarance Fernandes, do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo. Olá, promotora, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Promotora, me fala uma coisa, na sua opinião, quais assuntos que são considerados tabus, mas que deveriam ser discutidos dentro da escola? Bom, na escola devem ser discutidos todos os assuntos que inquietam a sociedade, os professores e os alunos. Então, hoje, por exemplo, devemos conversar sobre estupro coletivo e devemos conversar sobre a cultura do estupro. Bom, o que é essa cultura do estupro que tanto se fala? É uma cultura pela qual se estimulam homens, meninos e jovens à prática de atos sexuais, a uma masculinidade, ao mesmo tempo em que se enfrenta, em que se combate ao aspecto da sexualidade das meninas. Pela cultura dos pessoas, devemos discutir, por exemplo, o que é a violência entre adolescentes, o que é a violência contra a mulher. Essa violência de gênero, que é a violência praticada contra mulheres e meninas, em razão de serem mulheres, ela já aparece desde a primeira idade, aparece na adolescência, aparece em relação a jovens. E ela se manifesta de várias formas. Por exemplo, nós já temos violência moral, já temos violências psicológicas, invasão de internet, a divulgação de imagens íntimas de meninas e por vezes de meninos que causam consequências seríssimas. Precisamos discutir esses assuntos. Mas não só essas violências acontecem, há a violência sexual também. E a violência sexual, em regra, acontece dentro de casa, atinge meninas de até 17 anos e os autores do crime são os pais e padrastos, em sua maioria. Então vamos falar um pouquinho sobre o machismo. Segundo a psicóloga e consultora educacional Roseli Saião, a escola é cheia de ensinamentos machistas. A senhora concorda com essa afirmação? Sim, eu concordo. A escola faz parte da sociedade e a escola, os professores, os alunos, todas as pessoas que estão nesse contexto repetem padrões absolutamente naturalizados. Ainda se julga a honra das meninas, ainda se julga o comportamento, a postura, o linguajar. Ainda se exige que os meninos sejam fortes, que os meninos não chorem, joguem futebol, e ainda se exige que as meninas usem roupas compridas, que as meninas sejam amorosas, sejam dedicadas à sua família. Assim nós vamos reproduzindo estereótipos que lá no final podem ser a causa de uma violência, porque a raiz da violência, a origem da violência de gênero praticada contra a mulher, contra a menina, porque é mulher ou menina, está na sensação de posse, na sensação de que o homem ou o adolescente é o dono, é o senhor daquela mulher e que ela não tem o direito de dizer não. E é assim que a violência acontece. Inclusive, a questão de gênero também gera muita polêmica. Muitas famílias têm até medo que isso seja discutido dentro da escola. E aqui em São Paulo, inclusive, foi até abolido do Plano Municipal de Educação. O que a senhora pensa a respeito desse assunto? A Lei Maria da Penha, ela prevê expressamente, é uma lei, como destaque em todos os níveis de ensino, em todos os currículos, que deve ser abordada a questão de gênero e de discriminação em relação às mulheres. Gênero, discriminação, violência. Então não é uma opção, é uma questão legal. Por que esse medo de falar sobre gênero? Com certeza é uma falta de compreensão do que é gênero, uma confusão terminológica, uma falta de conhecimento. Gênero não é uma ideologia, é uma construção histórica e cultural que existe em convenções internacionais. Gênero é como se aprende a ser homem e como se aprende a ser mulher. E nós sabemos que aprende-se a ser homem e aprende-se a ser mulher. E qual é o papel do professor quando acontece esse tipo de situação dentro da escola? Será que ele tem formação adequada para isso? Sim e não. O professor tem um papel absolutamente fundamental, relevantíssimo, transformador, eu diria.
Cada professor pode ser um diferencial na vida de todos os seus alunos. Sim, porque o professor tem uma formação, não porque o professor está inserido num contexto social e incorporou, sem saber, todas essas influências que nós repetimos, né? Influências sexistas, influências machistas, padrões que todos nós repetimos. E como modificar esses padrões? Fazendo o que nós estamos fazendo hoje, conversando sobre o que é natural e o que é aprendido, se desprendendo desses padrões que foram introjetados, naturalizados, mas que não são natos. Por exemplo, o menino, ele não nasce usando azul. A menina, ela não nasce para casar e ser mãe. Todos esses foram papéis que foram sendo impostos. Desconstruindo esses papéis, se permitindo que as meninas sejam mais autênticas, que os meninos sejam mais autênticos, tendo um olhar atento para a violência, porque a violência deixa sinais e as crianças falam por sinais. Uma criança vítima de abuso sexual, por exemplo, ela muda o comportamento, ela fica retraída, ela fica chorosa. Ela tem uma linguagem incompatível com a idade. Uma menina que aparece com manchas roxas no corpo ou que começa a usar roupas compridas um dia quente, pode ser uma vítima de violência. Se o professor tiver um olhar atento, ele será transformador, não só sobre o aspecto da ideologia, mas ele pode ser também uma pessoa responsável por salvar vidas. Porque, afinal de contas, o nosso país é o 5º país que mais mata mulheres do mundo. É absurdo, mas é bem isso, né? Inclusive, se tudo for discutido dentro da sala de aula, esses alunos também podem repassar informações dentro de casa e na comunidade, não é isso? Sim, a transformação se dá pela repetição de padrão. Nós sabemos que, estatisticamente, pessoas violentas ensinam a violência. Então, hoje, pais violentos produzem 70% dos filhos violentos. Mães submissas produzem 70% das futuras vítimas. Modificando a situação de hoje, nós estaremos modificando também as novas famílias, com um novo olhar sobre o que é o respeito, sobre o que é um relacionamento saudável entre homens e mulheres ou entre quaisquer pessoas que desejem se relacionar. Ok, promotora, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.